Olá, sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos a palavra de Deus e procuramos aprender com os ensinamentos de Jesus, de forma prática, como nós podemos viver no século XXI, levando em consideração os desafios que nós enfrentamos no presente momento, como é que nós podemos aprender com as Escrituras e aplicar. Vem comigo que hoje eu quero ler com vocês Neemias 8. Nós estamos estudando aí a história deste homem, um reformista, alguém que foi levantado por Deus para conduzir um grande projeto que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias era, vamos recapitular aqui, ele era copeiro do rei Ciro, povo que estava dominando o povo de Deus, e ele recebeu um chamado, teve no coração dele ali um desejo ardente que ele reconheceu como da parte do Senhor para voltar até Jerusalém e levantar a cidade que estava em ruínas, havia sido destruída, foi profetizado por conta da desobediência do povo, então Deus permitiu que isso acontecesse. E Neemias agora, depois de 70 anos de subjugação, primeiramente babilônica e depois do povo persa, depois desse tempo Deus viu favor pelo povo e permitiu que eles retornassem e reconstruíssem a cidade. Então Neemias teve muito favor da parte de Deus ao falar com o rei Ciro, ao conseguir materiais para essa reconstrução. É mais ou menos isso que tem acontecido e que nós temos estudado, de forma a enxergar ali quem é Deus, como Deus age e como ele pode agir e ainda o faz nos nossos dias. Então, o mesmo Deus de Neemias, e eu quero deixar isso aqui para nós, o mesmo Deus de Neemias é o Deus que nós servimos a partir de Cristo, a partir dos evangelhos de Jesus. Aquele Senhor que é relatado lá, aquele Deus de Israel é o nosso Deus. Por isso nós estudamos a Bíblia, por isso nós estudamos o Antigo Testamento para aprender sobre os feitos maravilhosos, sobre a relação desse Deus incrível, poderoso, majestoso com o seu povo e com a humanidade. Então vem comigo que eu quero ler hoje Neemias 8, e aqui de pronto eu quero deixar para vocês que nós estamos entrando num segundo momento da história. Até aqui nós aprendemos com os relatos de Neemias sobre os desafios, sobre o processo que ele enfrentou para construir os muros, a segurança que precisou ser feita na cidade, porque ela ainda estava vazia, havia gente ainda no exílio, sobre as pessoas que se opuseram a esta obra, o que ele enfrentou, toda a documentação e o relato das pessoas que voltaram do exílio, que voltaram para morar na cidade, que contribuíram na reconstrução dos muros, que fizeram as suas doações, que trabalharam na reconstrução do templo. Até aqui foi isso que nós conversamos. Agora, gente, nós vamos entrar numa segunda parte muito linda também, que vem como consequência dessa obediência de Neemias e de outros homens de Deus ali também, que encabeçaram, que lideraram essa reconstrução, não só dos muros, mas da cidade de forma geral, e como nós vamos aprender mais para frente, do próprio templo, onde ali era representada a habitação de Deus, onde eram feitos sacrifícios. Esdras foi o sacerdote responsável por liderar este outro projeto lindo também que estava no coração de Deus, de reconstruir o próprio templo que foi destruído ali pelos inimigos. Então vamos lá, vamos entender melhor o que está acontecendo a partir do momento que o povo conclui a obra. Neemias entregou o projeto. Neemias dedicou ao Senhor, olha, completei o trabalho que eu tinha que ter feito. Enfrentei os desafios, possibilidades até de morte, muitos planos aí mirabulosos, cabulosos dos inimigos, pessoas que não queriam que esses muros fossem reconstruídos. Neemias passou por tudo isso e reconstruiu, pela graça e para a glória de Deus, os muros da cidade, sendo obediente ao mandamento do Senhor, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. O que aconteceu em seguida? Vem comigo que a gente vai continuar a leitura. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça diante do portão das águas. Ou seja, aqui nós estamos falando de unidade. Neemias está relatando o momento de maior convergência do povo, onde eles se tornam, como ele disse, um único homem.
que ele está querendo dizer aqui? O povo se uniu. Ali havia aliança, o povo estava junto e em busca do quê? Vamos seguir aqui. E pediram a Esdras, olha só o que eu falei para vocês, nós vamos ler esse livro também, que fala sobre a reconstrução do próprio templo, que foi liderado por Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todos, levantando as mãos, responderam: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelitá, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Olha só como Neemias está sendo bem detalhista. Ele está falando aqui nome por nome das pessoas que leram o livro para a congregação. E olha que coisa linda, as pessoas estão entendendo. Então ali há uma solenidade muito importante para o povo. A obra havia sido terminada e eles tiveram o coração deles também aquecido para que houvesse esse retorno à leitura da lei, essa congregação aí que se une para aprender sobre os preceitos de Deus. Isso é muito lindo de se ver, gente. No versículo 8 diz assim: eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Olha aqui o quebrantamento, as pessoas estão entendendo. Elas não só estão entendendo o que estava sendo lido, como elas estavam se identificando ali como quem não estava cumprindo. Então houve um pranto, um arrependimento, um quebrantamento diante da consciência, da compreensão da lei de Deus. Então lhes disse: Agora vão, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Olha só esse versículo que a gente tanto fala. Tem um contexto, não tem? É sobre isso, é sobre uma reafirmação da aliança com Deus. E o povo fica triste, porque percebe ali que estava transgredindo a lei do Senhor, e aí é animado por Neemias, que fala essa palavra, essa frase aí que a gente usa muito: a alegria do Senhor é a sua força, é a nossa força. Ou seja, nós choramos e pranteamos, mas no Senhor nos alegramos, porque hoje entendemos a sua lei, os seus mandamentos e o que Ele espera de nós. Muito mais profundo, não é mesmo? Versículo 11. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras
que lhes foram explicadas. A alegria do povo aqui, gente, era porque eles estavam compreendendo a lei de Deus. Essa é a força do povo de Deus. É quando nós compreendemos as suas verdades, os seus mandamentos, as suas promessas. É quando nós... É um processo, vocês entendem isso aqui? O povo teve conhecimento e entendimento dos seus pecados, na onde eles estavam falhando. Eles compreenderam aonde eles estavam desagradando e ferindo o coração de Deus, mas também entenderam e jubilaram, celebraram por esta aliança estar sendo fortalecida novamente. Versículo 13 diz assim: no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado, por meio de Moisés, que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim publicaram e anunciaram em todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos que fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e morou nelas, porque os filhos de Israel nunca... Olha só, eu vou enfatizar isso aqui, hein? Porque os filhos de Israel nunca haviam feito isto desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia da festa, e celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Que descrição linda de um retorno ao coração de Deus. Vocês conseguem perceber isso? Que a partir do momento, e eu separei aqui para nós algumas considerações a partir do que nós lemos, que desde o momento que o povo quita as suas pendências, ou seja, quando ele ergue ali, limpa a casa, reorganiza a cidade, levanta os muros, coloca segurança, reconstrói aquilo que havia sido destruído, vocês percebem que esse movimento também é uma expressão de um retorno de coração dessas pessoas, que a partir... É como se literalmente, e era o que estava acontecendo, o povo colocou ordem na casa. O povo olhou ali para a sua situação, viu as ruínas da condição da sua cidade, de como estava a deriva, o seu barquinho, e se movimentaram, arregaçaram as mangas, liderado por homens de Deus como Neemias, para colocar tudo de volta no seu lugar. E a partir disso, era o coração deles que estava voltando para a comunhão com Deus, a tal ponto, gente, como nós lemos aqui, que até as solenidades estavam sendo retomadas, elas que haviam se perdido. Vocês percebem que era um tempo muito triste para Israel? Era um momento muito complicado. Na relação entre o povo e Deus, havia ali pendências diante do Senhor. Havia ali algo que precisava ser consertado. O povo estava longe do coração de Deus. E, por meio da graça e misericórdia do Senhor, há esse movimento aí do povo e das suas lideranças para retomar essa linda comunhão por meio dos ritos, por meio das celebrações, por meio da obediência da lei. E aí eu quero trazer essas reflexões para os nossos dias. O que isso tem a ver conosco? Primeiro de tudo, como eu coloquei aqui para vocês, os muros foram reconstruídos, as pendências resolvidas, era tempo de ler a lei. Como é que lia a lei com a casa bagunçada? Como é que lê a lei e se dedica a um retorno ao coração de Deus com pendências? Não,
o Senhor foi tratando as pendências e colocando os muros no seu devido lugar. A segurança foi restabelecida. Como nós já aprendemos quando a gente fala aí sobre edificações, sobre muros, trazendo aqui para os nossos dias e para o mundo espiritual, nós podemos comparar sim com a oração e a intercessão, porque é isso que os profetas faziam, Ezequiel fez. Você tem lá descrição da responsabilidade de um profeta como atalaia, você tem a denúncia no Antigo Testamento das más obras dos profetas comparados com uma parede que o povo não cimentou e os profetas vieram e colocaram cal por cima para dar uma camuflada nessas fragilidades. Então a má obra dos profetas também mostrava e evidenciava as más obras do próprio povo. Então era tempo de colocar essas coisas no lugar e foi o que eles fizeram. Por isso que foi o tempo de ler a lei. Segunda ponto, que é justamente esse, na releitura da lei nós temos a explicação e o entendimento do povo de que havia ali um desatino, um desacordo, um descompasso entre o Deus de Israel e os hábitos e o estilo de vida do povo. Isso, por consequência, trouxe um profundo pesar e a consciência do povo de que estavam errados, estavam longe do coração de Deus. Isso levou o povo ao quebrantamento, ao arrependimento, a tal ponto que eles precisaram ser consolados por Neemias e pelas lideranças, para que, olha, não alegrem-se, é bom que nós estejamos lendo e aprendendo tudo isso, porque agora nós podemos voltar e andar segundo a lei de Deus. Então, o povo ficou tão abismado e tão chocado com o entendimento que estavam tão longe de Deus no seu estilo de vida que eles precisaram de consolo. Depois nós temos obras piedosas. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o povo foi orientado a ir para casa, comer e a repartir com quem não tinha. Então nós temos aqui uma justiça social. O povo entendeu, por meio da leitura e explicação da lei, que estavam distantes do Senhor no seu estilo de vida e são orientados a repartir. Você tem ali a generosidade. Olha que coisa linda! Depois temos o júbilo, a celebração do povo. E por quê, gente? Como nós conversamos, estamos falando aqui no vídeo, essa alegria vem da onde? Do entendimento da lei do Senhor, do entendimento das promessas de Deus para aqueles que vivem em obediência ao Senhor. Nós temos isso muito lindamente relatado em Deuteronômio, quando Moisés fala sobre a bênção da obediência e o castigo, a maldição para a desobediência. Então você pensa, o povo desesperado, entendendo que estava ali muito mal das pernas com Deus, mas também podendo celebrar e adorar ao Senhor, porque com esse entendimento eles poderiam caminhar pelo caminho da obediência e ser muito abençoado. Por isso que eles são incentivados a celebrar, a se alegrar, a louvar a Deus, porque algo está sendo ali reestabelecido. Nós temos o fortalecimento das lideranças. No versículo 13 diz assim: no dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem a palavra da lei. Então não era só o povo não, que estava ali precisando ser consolado e confortado. A própria liderança estava sendo afetada naquele tempo. Eles estavam se aprofundando na lei. Você tem aí uma liderança mais robusta, mais preparada, que agora está se dedicando mais à leitura da lei. Todo mundo ali está sendo beneficiado. Todo mundo ali está sendo despertado para um retorno, para um novo estilo de vida, que não era novo, mas que havia se perdido ao longo dos anos. Outra coisa aqui que eu coloquei muito importante e que nós já estamos falando sobre é a respeito do retorno das celebrações e como isso fala sobre a identidade desse povo que, vamos lembrar aqui o contexto, estava subjugado pela Pérsia, estava com a sua cidade totalmente em ruínas e não só isso. Uma coisa importante, gente, as ruínas da cidade, elas eram apenas o que se via
de algo identitário que havia acontecido. Então, se os muros estavam em ruínas, estavam no chão, estavam no meio das pedras, a identidade do povo estava da mesma forma. Então você pensa o coração de Deus vendo tudo isso. Esse povo aqui está quebrado, está longe de mim, está no meio do entulho, está com problemas de justiça, a exploração dos mais fracos, tanto que Neemias dá uma baita lição de moral aqui nos nobres e magistrados, falando que eles tinham que parar com a exploração do povo. Então imagina Deus vendo tudo isso. Por onde ele começa? Ele começa de forma muito pedagógica com esse movimento. Ele ordena que reconstruam os muros, mas na verdade a reconstrução dos muros diz respeito a algo muito maior que estava acontecendo ali. A identidade do povo de Deus estava sendo restaurada. Como? Conforme estava ordenado na lei. É uma das frases mais importantes aqui do capítulo 8, porque nós temos um retorno às Escrituras, um retorno à palavra, um conhecer a Deus por meio da lei, entendendo o coração do Senhor, aquilo que agradava ao Senhor. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para algo. Isso lembra alguma coisa que nós temos conversado muito aqui no canal? Vocês conseguem identificar aqui alguns aspectos desse momento do povo de Israel com o que nós estamos estudando aqui no Descomplicando a Bíblia? E aí eu queria juntar juntamente com a palavra-chave, como nós temos feito todos os vídeos. O que anda acontecendo aqui? A palavrinha-chave que eu quero deixar para vocês hoje, para descrever Neemias 8, é avivamento. O que aquele povo está vivendo, gente? O que nós desfrutamos? Porque o Deus de Israel, o Deus que realizava aquela obra lá, é o mesmo Deus que trabalha na igreja, é o mesmo Deus que trabalha nos dias de hoje. O que estava acontecendo ali? Um grande despertamento espiritual. O povo de Israel estava sendo despertado para retornar a comunhão com Deus, para retornar aquilo que havia se perdido. E eu coloquei essa frase aqui para deixar também para nós. É tempo de retomar o que se perdeu. Quando nós falamos de avivamento, nós falamos simplesmente de como Deus trabalha, da sua fidelidade, do seu compromisso com aquilo que ele mesmo disse e prometeu lá para Abraão, para Isaac, Jacó. O Senhor tem promessas que estão se cumprindo, gente, até os dias de hoje, que foram ditas pelos profetas, que estão registrados nas Escrituras, que fala sobre um derramar. E aí nós já entramos na questão de Cristo, que Jesus é aquele que possibilita o pleno cumprimento de todas essas promessas. Que promessa, Carol? Que o coração do ser humano seria voltado para o Senhor. Esse Deus que está trabalhando aqui, trazendo o povo de volta para a comunhão com Ele, para que eles andassem nos caminhos do Senhor, na sua lei. O mesmo Deus que está dando entendimento para essas pessoas, está fazendo com que elas estejam quebrantadas, conscientes do seu pecado, é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito que trabalha nas nossas vidas hoje. É o mesmo Deus, gente. Vocês conseguem compreender isso? Que o Senhor, ele foi trabalhando ao longo da história da humanidade, nunca deixou de cumprir as suas promessas. Quando Cristo vem, morre, ressuscita e volta para o Pai, ele envia a promessa do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que está fazendo no nosso interior o que ele fez aqui na história que Neemias está relatando. Que coisa mais maravilhosa! Nós servimos um Deus que cumpre aquilo que promete, aquilo que determina, aquilo que deixa para nós como ordenança, como orientação. O Deus é o mesmo.
E da forma como ele fez lá, ele está fazendo por meio do Filho nos dias de hoje, nos nossos corações, trazendo de volta tudo aquilo que se perdeu por conta do pecado. É o que nós aprendemos em Colossenses. Então eu quero deixar isso para vocês hoje. Esse aprendizado, algo que eu tenho recebido da parte de Deus para te dar esperança, para você não desistir na sua trajetória e na sua jornada, porque o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus que restaurou a aliança com o seu povo há tantos anos atrás, tantos séculos, há milênios atrás, é o mesmo Deus de hoje que continua cumprindo a sua promessa e que em breve voltará. Isso também vai se cumprir. Olha quantos anos nós temos aí de história. Deus não se cansa, gente, Deus não se esquece. E a sua palavra jamais volta vazia. Nós estamos vivendo isso, cada um na sua vida, individualmente falando, mas o povo, as nações, estão vivendo o cumprimento de promessas que foram consumadas por Cristo lá na cruz. Por isso que ele disse está consumado, porque ele fez tudo o que era necessário para que essas coisas saíssem do plano espiritual das promessas e das profecias e viesse para o natural. É esse o momento que nós estamos vivendo. Por isso nós acreditamos e celebramos avivamentos, que são os despertamentos ao longo da história, pertinentes para cada momento, com as suas especificidades, mas sempre tendo em mente essas características que nós lemos aqui. Nós temos o quebrantamento, o retorno às escrituras, o fortalecimento da liderança, nós temos boas obras, nós temos justiça social. Sabe o que isso significa? O reino de Deus. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus chegou, porque é o reino de Deus que traz essa vida. É o reino de Deus por meio do Filho que traz justiça social. Nós estamos nesse momento. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.